Graça e paz. Olha só esse estudo da palavra de Deus. Em 10 minutos você vai ver esse estudo aqui, ó. A novilha vermelha, o terceiro templo e a vinda de Cristo. Aqui eu tenho 9 novilhas, tá bom? Tenho 4 em cima, mais 4 abaixo e uma aqui, ó. Por que 9? Segundo a tradição judaica, certo? Segundo a tradição judaica, só pode ser por ela mesma. A novilha vermelha, ela foi sacrificada 9 vezes, desde Moisés até o último, antes do templo ser destruído, tá bom? No ano 70. Então vamos lá. O primeiro foi no Monte Sinai por Moisés no século 14, antes de Cristo. A segunda foi no Monte das Oliveiras por Esdras, quando então o povo voltou lá do cativeiro da Babilônia. Foi no quinto século antes de Cristo. O terceiro e o quarto foi por uma única pessoa, Simão Justo, no segundo século antes de Cristo. No quinto e sexto também foi por uma única pessoa, sumo sacerdote Ló Ramã, entre 134 e 104 a.C. O sétimo por Hanamel, no ano 37 a.C. No oitavo, Ruinai, no ano 44. E o nono por Israel Bentiav, no ano 59 a 62 a.C. Ou melhor, depois de Cristo. Tá bom? Esse aqui, o oitavo foi depois de Cristo e o nono depois de Cristo. Já beirando ali o ano 70, quando então foi destruído o que? Jerusalém, quando Jesus profetizou que não ficaria pedra sobre pedra e seria destruído. Então, no ano 70 houve a destruição de Jerusalém. Então, antes da destruição houve o último abate, a novilha vermelha. Por que novilha vermelha? Por quê? A gente vai saber sobre isso mais à frente. Mas primeiro, ó, vai haver o terceiro templo? Sim ou não? Segundo a tradição judaica e a profecia que ainda não se cumpriu, haverá sim. Então vamos lá. Baseado no livro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, 22, do 20 ao 27, onde se trata ali as 70 semanas, tá certo? Naquela passagem ali, dessa profecia, ela fala de Cristo na sua primeira e segunda vinda. Uns acham que as semanas representam períodos de tempo sem limite exato. Outros acham que representam semanas de ano. Então há uma linha teológica que define de um lado e define do outro. Tá certo? Referências às 70 semanas. Vamos continuar para a gente entender melhor. Dentro dessa profecia de Daniel, vamos dividir ela em duas partes. A primeira parte, no capítulo 9, 26, a primeira parte já foi consumado, que diz assim: depois das 62 semanas, será morto ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Então veja só. Todos nós sabemos que o ungido aqui, no capítulo 9, 26, refere-se a Cristo. E diz que ele será morto. E de fato aconteceu. Ele veio e morreu. E já não estará. Então veja só que morreu e não está. Certo? Aí continua dizendo: e o povo de um príncipe que há de vir. Então observe que a própria um príncipe há de vir e destruirá a cidade. Então o povo de Israel, ele espera um Messias diferente do que veio. Um Messias, vamos dizer assim, mais agressivo. Tá bom? Que venha assim destruir algumas coisas, venha ser um tipo, um Barrabás da vida. Tá bom? Então, como Cristo veio muito manso, eles não deram crédito a Cristo. E o que vai acontecer? Vamos continuar. A segunda parte aqui
dessa mesma profecia de Daniel, no capítulo 9, agora no 27, que é a continuação do 26. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e as ofertas de manjares. Vejamos. Ele fará aliança com muitos. Quando foi destruído o templo de Jerusalém, certo? Foi destruído o templo de Jerusalém. Cristo morreu e o templo foi destruído. Ali a profecia se concluiu, certo? Mas houve acordo de aliança entre alguém ali? Não. Não houve acordo de aliança. O ritmo dos judeus continuaram normalmente desde anteriormente. Então não houve ali um acordo entre um líder que pudesse estar ali trazendo paz entre as nações. Não houve esse acordo. Então a profecia ela se cumpre em uma parte, que Cristo morreu, porém a outra parte do acordo entre as pessoas não surgiu ainda. Está para surgir. Então por isso que essa profecia, essa parte 2 aqui, ela vai se cumprir ainda. Ela não se cumpriu. Aí veja só, por uma semana, a semana aqui vamos entender nessa linha teológica, dizendo que uma semana são 7 dias, que equivale a 7 anos. Tá bom? Então nessa linha teológica, por 7 anos, haverá o quê? Uma aliança, por uma semana, ou 7 anos, haverá uma aliança entre muitas pessoas, ou seja, aquela criatura, entre aspas, que se diz ser o Cristo da vida, o homem que vai trazer a paz para o mundo, ele vai fazer aliança entre Israel, entre os palestinos, entre várias outras pessoas, outros povos. Por quê? Porque ele precisa dessa aliança. Só que este acordo, desta aliança, firmada por ele, onde os judeus vão amar, vão gostar demais até, certo? Vão vibrar por esta aliança. Só que vai acontecer o seguinte, na metade da semana, se você vê que uma semana tem 7 dias, que equivale a 7 anos, 7 dias, a metade de 7 dias são 3,5. Ou seja, quando completar 3 anos e meio, aquela criatura que fez aliança, que vamos denominar de o anticristo da vida, que fez aliança, ele vai fazer com que o sacrifício seja parado no templo. Seja parado. Cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Então, ele vai fazer com que isso seja estacionado, parado. Por quê? Porque ele não fez o acordo. Veja que o acordo vai ser antes do fato que vai acontecer, certo? De cessar o fogo. Então, veja só, assim, não, mas já houve, parou o sacrifício, não sei o quê, quando Cristo morreu. Sim, parou o sacrifício. Porém, e o acordo? Foi feito por algum líder lá dentro do santuário? Não. Sobre as asas das abominações e virá o assolador, que até a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Então, o que vai acontecer é que o líder vai fazer esse acordo dentro de Jerusalém. Certo? Dentro de Jerusalém. E esse acordo dentro de Jerusalém, ele vai fazer com que o santuário seja cessado. Então ele vai criar ali uma profanação dentro do templo que vai bloquear as práticas do povo de Israel. Aí o que vai acontecer? Vai se cumprir agora uma outra parte da profecia, lá em Zacarias, capítulo 12, 10. Quando se diz o seguinte: e sobre a casa de Davi, e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei o espírito da graça e de súplica. Isso é Deus prometendo no capítulo 12, versículo 10. Aí continua o versículo 10. Olharão para aquele a quem traspassaram. Planteá-lo-ão como quem planteia o unigênito. E, aí continua, chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Veja só, aqui os judeus, ao saber, descobrir que aquele homem que fez o acordo de paz, se eles achavam, os judeus achavam que era ali o
o Messias, mas de fato era o anticristo, certo? Então eles vão o quê? Quando eles reconhecer que realmente foram enganados, 100% enganados pelo esse anticristo, quando cessar o sacrifício no templo, aí eles vão que chorar amargamente, como diz aqui, certo? Eles vão chorar amargamente, porque os judeus não choraram amargamente quando Cristo morreu. Eles não choraram, entendeu? Porque eles não acreditavam. Só que Deus está dizendo aqui que planteá-lo-ão como planteia por um filho único, ou seja, vão chorar como se perdesse aquele único filho da sua vida. E vão chorar como se fosse o primeiro filho. Então vai acontecer esse choro tremendo. Esta passagem dá aquele reflexo lá atrás da passagem de José e seus irmãos. Você lembra de José e seus irmãos? Quando José então se relata ali, relata o sonho para os irmãos, e os irmãos ali ao seu redor, escuta aquela profecia, ou melhor, escuta aquele sonho que diga, e eles ficam chateados com José, ficam ali com inveja, e eles não acreditam em José de forma alguma. Então aquela passagem lá é um espelho para isso aqui que vai acontecer. Por quê? Porque o que aconteceu com José vai acontecer com isso aqui. Como? Veja só, José foi para o Egito, lá com José no Egito, depois de governar por alguns anos, os irmãos sobem para lá, José reconhece, o pai vem, e o que acontece? As lágrimas do pai é derramada diante de José. Os irmãos também. José os perdoa. E o que acontece? Ali eles reconhecem que José realmente foi um rapaz que sonhou verdadeiramente por Deus. Então ele reconhece ali o erro deles de ter colocado o irmão naquela situação complicada. Então o que acontece? Os judeus vão reconhecer que erraram na vida porque o Cristo já tinha vindo e eles não deram crédito, assim como os irmãos de José não deram crédito para José. Entendeu? Então José tipifica Jesus e os irmãos de José tipifica os judeus. Então está aí esta profecia que irá acontecer. Agora vamos continuar. Por que a novilha vermelha? Nós sabemos que há um gatilho pronto dentro do contexto judaico. Um gatilho pronto. Por que a novilha vermelha? Ora, para que o templo volte a funcionar, como sempre foi assim, desde o princípio com Moisés, Deus o ordenou uma novilha vermelha. Certo? Deus ordenou uma novilha vermelha. Você vai encontrar isso, você vai encontrar essa passagem lá em Números, capítulo 19, do 1 ao 10. Você vai ver essa passagem lá quando Deus ordena a Moisés a pegar uma novilha vermelha e sacrificar, certo? Fora do arraial. Então aqui nós temos aqui uma réplica do tabernáculo que está situado lá no sul de Israel, em Tina Park, certo? Vou mostrar a localização, onde é que fica esse abençoado, essa réplica. Está aqui o mapa de Israel, ó. Aqui é Israel, certo? Isso aqui tudo em Israel, ó. Aqui em cima fica o Monte das Lamentações, tá certo? Fica aqui o Mar Morto, ó. Esse azulzinho, o Mar Morto. Então ele fica lá na parte sul, ó. Aqui, ó. Onde está esse gráficozinho aqui, redondo, tá bom? Então tá aqui o Tina Park, tá certo? Então esse abençoado aqui, essa réplica do tabernáculo, que Deus assim o ordenou para Moisés, no lado direito é onde acontecia o sacrifício da novilha vermelha. Por quê? Porque a novilha vermelha, ela teria que ser obrigada a ser sacrificada uma única vez e recolhida a cinza dela, isso fora do arraial, e misturado com água, aspergia sobre os objetos do tabernáculo e as pessoas. Assim, tudo era purificado diante de Deus. A purificação só vinha através da novilha vermelha. Então esse era o primeiro passo para acontecer o início do tabernáculo, para acontecer o trabalho do tabernáculo, teria que ter a novilha vermelha. E o que acontecia? Essa cinza era guardada e ela servia por muitos anos para ser usada quando o tabernáculo se mudasse de um lugar para o outro. É por isso que isso aconteceu durante todo esse período de mais de 3 mil anos, muito mais, né? 4 mil anos por aí, não, 3 mil anos, entendeu? Só aconteceu 9 vezes, porque eles guardavam a cinza e a cinza durava muitos anos, tá certo? Mas vamos a uma outra réplica, tá certo? Uma outra réplica.
Aqui no fundo, essa parte branca aqui, é Jerusalém, tá certo? Onde tem lá o tabernáculo de Deus, hoje tem aquela cúpula dos muçulmanos, tá certo? E aqui de frente do tabernáculo, aqui tem um portão de ouro, ó. Então ele passou por aqui e de frente dele nós temos aqui o Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, ou seja, todo o sacrifício da ovelha vermelha, né, do novilho vermelho, era feito no Monte das Oliveiras. Feito lá, recolhia a cinza, misturava com água e aspergia sobre o povo. Então era feito lá. Então Esdras fez no Monte das Oliveiras, que foi o primeiro que fez no Monte das Oliveiras, quando o povo saiu do cativeiro da Babilônia. Então lá era feito todo o sacrifício, certo? Vamos ver aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para você mais um pouquinho, ó. Jerusalém, Muro das Lamentações, como já falei para vocês. E este Monte das Oliveiras, ele pode ser chamado de três formas: Monte da Unção, Monte das Oliveiras e Getsemane. Tá bom? Então são esses três nomes que você pode achar na palavra de Deus, esses três nomes que é um só. Tá certo? Isso foi mudando conforme o tempo que foi passando e foi mudando os nomes. Tá bom? Então, foi aqui onde aconteceu Jesus, certo? Agora vamos para... antes de mostrar o negócio de Jesus, deixa eu mostrar essa parte aqui a você. Ó. Aqui é um mapa mundi, onde tem a localização. Aqui eu tenho o Monte das Oliveiras. Quando eu vou passar o mouse aqui, ó, é o Monte das Oliveiras, tá bom? Ó? Então, isso aqui tudo é o Monte das Oliveiras, onde sacrificava a novilha vermelha. E aqui, ó, eu tenho o Muro das Lamentações. E aqui eu tenho nesse vermelhinho aqui, eu tenho a cúpula vermelha, que é o domo da rocha, onde Abraão iria sacrificar Isaac, certo? Onde Abraão iria sacrificar o seu filho, é justamente nesse local aqui, né? E neste lugar aqui é justamente o Monte Moriá, onde foi Isaac a ser sacrificado, porém não foi. Então, subindo aqui um pouco, ó, mais para cima aqui, ó, certo? À minha esquerda, eu vou aqui encontrar o Monte da Gólgota, onde foi justamente ali, onde houve a crucificação de Jesus e aqueles dois abençoados ao lado. Tá certo? Então Jesus, ele sempre foi ao Monte das Oliveiras, orar ao Pai, certo? Sempre estava lá. Então ele estava ali, ó, como se fosse o novilho vermelho. O novilho vermelho era o único que podia ser aspergido entre as pessoas e trazer, era o único que fazia santificação no meio das pessoas. Então Jesus estava indo para lá, já o que? Simbolizando o novilho vermelho, certo? E já ia para lá simbolizando o novilho vermelho. Então ele termina aqui da seguinte forma. Bom, aqui nós temos o resumo, o Monte das Oliveiras, aqui uma criatura de joelho, né, orando. Aqui a cruz, tudinho. O Evangelho de Lucas, 22, 39 a 46. Peguei só 2 versículos. E o 39 diz: e saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Então, veja só. Ele foi para onde? Monte das Oliveiras. Aí, ó, veja só. Estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre... Opa, faltou aqui uma letrinha. Sobre a terra. Tá bom? Então, essa gota de sangue aqui já estava o quê? Aspergindo o ambiente do Monte das Oliveiras. Tá certo? E ele não sangrou quando foi chicoteado, aquilo outro. Então, aquele sangue que estava derramando ali estava aspergindo todo o ambiente, todo o povo, por onde ele tivesse de passar. Tá certo? Então ali estava sendo demonstrado a figura do novilho vermelho. Por quê? Porque o novilho vermelho, ele não era sacrificado dentro do templo. Certo? Não era. Em nenhum momento, nunca houve um sacrifício da novilha vermelha dentro do templo. Aqui é o tabernáculo, né? O templo é diferente. Estou mostrando só o tabernáculo para ter uma ideia. Então, porque aqui também havia sacrifício, tá certo? Outras finalidades. Então, o que acontece é o seguinte: havia sacrifício aqui, certo? Havia sacrifício, mas é diferente.
Só que o de Cristo era do lado de fora, como a novilha vermelha era do lado de fora. Então Cristo representava quem? Ele representava a novilha vermelha. Aqui no Monte das Oliveiras, ele representava a novilha vermelha, era sacrificado e levado para a cruz. Então veja só, para que se cumprir a profecia, certo? A profecia, essa segunda parte aqui, para se cumprir, há necessidade de ter o terceiro templo. Independente que Jesus venha ou não, tem que ter. Porque senão a profecia fica incompleta. E Deus não faz profecia incompleta. Ela vai se cumprir essa segunda parte, certo? Então vai acontecer o quê? Vai se cumprir o terceiro templo, certo? Já tem todos os utensílios, já tem sacerdote, já tem levita, já tem as roupas, ele já tem 5 novilhas que vieram dos Estados Unidos, né? Uma atenção, a novilha é sem defeito, sem mancha, ela não tem nem aquelas marcas na orelha grampeada com alguma coisa para identificar, não tem isso, não tem queimadura nos pés, nem no couro, e a novilha não tem nenhum pelinho branco, nenhum, e não pode ter. Então até 3 anos ela fica sendo examinada pelos sacerdotes para ver se tem algum pelinho branco. Se tiver, está descartada. E até então, as que estão lá, todas elas têm o pelinho vermelhinho. Foi por isso que Deus ordenou uma novilha vermelha. Tá certo? Então, tem uma lá que é chamada de consolação. E está na agulha para ser sacrificada no tempo certo. Talvez seja o momento agora ou posteriormente. Porém, essa profecia vai se cumprir também. Então, ela se cumprindo, o anticristo vai chegar, certo? Ou seja, ela vai se cumprir dentro do anticristo. Vai se cumprir o anticristo fazendo aliança entre as pessoas, porque você sabe que Israel está em guerra com o Hamas, está em guerra com o Irã, e possivelmente vai entrar a Rússia contra Israel. Então veja só que está somando ali o que a Bíblia nos diz sobre Gog e Magog. Gog é um líder e Magog é uma nação. Então a nação ali, várias nações vão se juntar para guerrear contra Israel. Nessa guerra contra Israel vai acontecer o quê? Vai entrar um acordo de paz. Vai aparecer aquela figura que vai trazer a paz para Israel. Israel vai gostar, vai amar. E nesse amar aí, vai ter aquele acordo de 7 anos de paz. Só que dentro desse acordo vai ser quebrado o próprio acordo por eles. Entendeu? Não por Israel, mas por eles. E quando quebrar esse acordo, vai vir o arrependimento. E aí, Cristo vai chegar. Amém? Bom, assim foi minha interpretação nesse capítulo de Daniel, tá certo? Pode ser que alguém tenha uma linha diferente, um pensamento diferente, certo? Mas alguma coisa vai acontecer conforme eu falei. Pode até acontecer tudo que eu falei, mas que vai se cumprir as profecias, vai. Eu não vejo nenhuma profecia que Deus citou e não se cumpriu. Todas elas se cumpriram e as que não se cumpriram estão para se cumprir. Amém? Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.